Aleluia, glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui reunidos para a honra e glória do Senhor, para podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus, crescermos na graça, no conhecimento. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo na carta aos Romanos, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 33. Carta segundo escreveu Paulo à igreja de Roma. Capítulo de número 11, a partir do versículo de número 33. Aleluia. Quem for achando vai dizendo amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Eu gostaria que todos repetissem comigo o versículo de número 36. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Feche teus olhos, irmãos. Oh, Deus santo, Deus maravilhoso. Pai, assim como diz esse cântico a Ti, ó Senhor, quem conheceu a Ti? Ó Pai, porque Tu és, meu Deus, inexplicável. Tu és Deus, Senhor. Não cabe a nós, não cabe ao homem Te explicar, Senhor, porque Tu és inexplicável. Mas cabe a nós, Senhor, buscarmos, nos aprofundarmos na Tua presença, Senhor. Cabe a nós, Senhor, buscarmos aprender mais de Ti, Senhor. Ó Pai Santo, Deus amado, nesta noite nós estamos aqui, Pai, porque ansiamos aprender mais da Tua palavra, ansiamos a crescer, meu Pai, na profundidade do conhecimento. Ó Deus Santo, Deus maravilhoso, nesta noite nós Te pedimos, nos reveste com a Tua presença, Senhor. Desce aqui na Tua casa, Pai Santo, com a Tua presença, com o Teu amor, porque para Ti, por Ti e para Ti são todas as coisas, Senhor. Aleluia, Pai. Toma nesta noite o primeiro e o último lugar, pois Tu és o alfa, Tu és o ômega, Senhor. Tu és o princípio, o meio e o fim. Nessa noite nós Te pedimos, Senhor, que a Tua palavra venha encher o nosso coração, que a Tua palavra venha revestir as nossas mentes, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés. Aleluia, a Tua palavra, Senhor, é o alimento para a nossa alma, Senhor.
E nesta noite, nós estamos aqui para nos alimentarmos da tua palavra. Pai, neste momento agora eu te entrego a vida dos teus filhos que vão tocar estes instrumentos, Senhor. Eu te entrego a vida dos teus filhos, Senhor, que vão louvar. Toca em cada corda vocal nesta noite, Senhor. Eu te entrego a vida do teu servo que vai pregar, Senhor. Ó Espírito Santo, tu tens liberdade aqui, Espírito Santo. Esta é a tua casa, Espírito Santo. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos.
Te peço pelo teu filho que vai trazer conforme tu queres, ó Pai. Não da forma que tu queres, mas do jeito que tu faz, ó Pai. Porque o Senhor é o Deus que surpreende. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Festa boa, viu? Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Isso aí. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, aos irmãos de Roma, ou a igreja que estava em Roma. Capítulo 1. Semana passada demos a introdução sobre esta carta e hoje iremos iniciar a carta propriamente dita, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. 1 até o 13. Quem achou, diz amém. Estão me ouvindo bem? Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito da santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Senhor, nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. Teu servo mencionou-me aqui na oração, e eu confirmo, orando e pedindo que o teu Espírito esteja conosco. Muito obrigado pelo número de irmãos que estão aqui essa noite para aprender da tua palavra. Que o Senhor toque e desperte a tua igreja para aprender, para estar alicerçado da tua palavra, porque estamos nos últimos dias, Senhor. E quem não estiver com a tua palavra vai perecer, vai cair, vai desfalecer. Mas aqueles que guardam a palavra no coração, estes vão permanecer. Fica conosco. Obrigado pela vida de cada um.
no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Pode sentar, glorificando a Deus. Glória a Deus. Nós estamos iniciando, como eu falei, capítulo 1 de Romanos. Paulo, ele inicia o prefácio dessa carta, uma introdução longa, e eu dividi em 3 assuntos que Paulo também divide aqui. A primeira parte ele fala algo sobre o Evangelho, na segunda ele fala com a igreja, e na terceira parte ele fala dele mesmo, do apóstolo. Então nós temos a divisão em 3 seções: o Evangelho, a igreja e o apóstolo. O apóstolo, ele faz questão de definir com muita clareza, logo de início, o Evangelho. Tema que ele discorrerá em toda esta carta. Quando Paulo, ele escreveu esta carta, ele dirige-se à igreja que ele não conhecia pessoalmente. E nós iniciaremos o estudo desta carta a partir dessa longa introdução que Paulo registra. Então, ele não conhecia esta igreja pessoalmente, estava situada numa cidade que ele nunca tinha visitado, a maior cidade, a capital do maior império do mundo, razão pela qual ele escolhe com muito cuidado as suas palavras. Então, primeira coisa aqui que nós vamos destacar é o Evangelho. De dentro deste ponto Evangelho, nós vamos destacar 6 verdades que estão aqui. Primeiro, o arauto do Evangelho. Olha o que diz no versículo 1. Se você puder, deixe sua Bíblia aberta em Romanos, capítulo 1. Primeiro ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O arauto do Evangelho. No primeiro século, o remetente de uma carta, ele colocava o seu nome logo no início. No início da sua missiva, ele já se identificava. Hoje nós temos o costume, se fôssemos escrever cartas, pouca gente escreve cartas, escreve mais e-mail agora, WhatsApp, etc. Mas antes tinha carta que você mandava pelos correios, você escrevia um bilhetinho, e no final você assinava o seu nome. Aqui Paulo, o costume era assinar o nome primeiro, e às vezes assinava no início e também no final. E aqui Paulo, ele abre a epístola fazendo 3 afirmações sobre si mesmo. Primeiro, ele diz assim: Paulo. O título ou a função vem depois. Ele está dizendo que é simplesmente Paulo. Ele não está dizendo é o reverendo Paulo, é o apóstolo Paulo. Não, ele está dizendo Paulo. Depois ele diz servo de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa aqui, dessa primeira afirmação, o arauto do Evangelho. Primeiro, nós entendemos que Paulo era servo de Cristo. Quem é servo de Cristo aqui? Essa palavra servo aqui, a palavra servo no grego é doulos. Traduzida aí por servo, significa literalmente um escravo. Aquele que foi comprado por um preço. Aquele que pertence ao seu Senhor e está completamente à sua disposição. Quem é servo de Cristo aqui? Então, para você ser servo, você tem que estar completamente à disposição do seu Senhor. Servo é um escravo, e um escravo não tem vontade própria. Quem é servo de Cristo aqui? Então, quem é servo não tem vontade própria, viu? Um escravo, ele vive para agradar o seu Senhor e obedecer-lhes as ordens. Quem é servo de Cristo aqui? Então, se você é servo de Cristo, você vive não para agradar você mesmo. Você vive não para agradar a sua carne, não para agradar os seus desejos. Não, eu gosto disso aqui, mas Deus gosta. O seu Senhor gosta. O seu Senhor está de acordo com essa vontade aí? Então, nós que somos servos de Cristo,
nós não temos a nossa vontade própria, nós não vamos onde queremos, nós não tomamos a decisão por nós mesmos, porque nós vivemos em função de uma obra, e esta obra é agradar, é servir ao nosso Senhor e cumprir as suas ordens. No Império Romano, os escravos, eles carregavam a pesada argola de ferro soldada em volta do pescoço. E nessa argola de ferro tinha um nome lá do seu senhor. Porém, Paulo, ele não é o escravo de um senhor carrasco. Lembre-se disso. Você é servo do Senhor, mas o nosso Senhor, que é soberano sobre nós, ele não é carrasco. Ele não é um ditador que senta, fica, eu mando, você obedece e eu vou lhe punir com chicotadas. E não, ele não é servo de um Deus carrasco. Paulo, ele diz que o seu Senhor deu a vida por ele. O seu Senhor comprou-o com o seu próprio sangue e conquistou-o com um imensurável amor. Aleluia. Assim, a expressão servo de Jesus Cristo descreve ao mesmo tempo a obrigação de ser de um grande amor e a honra de um grande ofício. Então, não há privilégio maior do que ser um servo de Jesus Cristo. Porque todos nós que estamos aqui, irmãos, antes de qualquer nomenclatura, de qualquer cargo, nós somos servo de Jesus. O porteiro, ali, irmão Bruno, é servo de Jesus. Zelador da igreja é servo de Jesus. O pastor da igreja é servo de Jesus. O pastor com 2P, qual é o pastor com 2P? Pastor presidente é servo de Jesus. Porque antes de vir alguma função ou algum cargo, nós somos servos de Jesus Cristo. Aleluia. Então, está entendido aí? Servo de Jesus. Servo não faz o que ele quer. Servo não vai para onde ele quer. O servo não vive em função da sua vontade. Ele não vive para agradar a si mesmo, mas para agradar o seu Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Eu sou Paulo e sou servo. Aleluia. Segundo, Paulo, ele diz, ainda no versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser o quê? Apóstolo, diga comigo, apóstolo. Chamado para ser apóstolo, porque não é apenas aquele que quer, é aquele que é chamado. Ele está dizendo que foi chamado. Tem até um texto em Hebreus que fala que ninguém adquire para si esta honra, a não ser que seja chamado. Palavra apóstolo aqui, ela significa nada mais, nada menos do que enviado. Alguém que é enviado em uma missão, ou seja, enviar para longe numa comissão. Então, se ele usa essa palavra servo, e em seguida ele usa a palavra apóstolo. Se a palavra servo expressa grande humildade, o título apóstolo enfatiza grande autoridade. De novo, se servo significa alguém trazendo em si uma grande humildade, a palavra apóstolo é alguém que está invertido de uma grande autoridade. Então, ele é servo, mas porque ele é servo, não deixa de ter uma autoridade. E essa autoridade é delegada por aquele que o chamou, o separou, que é Deus. Amém? Está entendendo aí? Então, em seu significado mais amplo, refere-se a qualquer mensageiro do Evangelho. Hoje, nós temos muitas coisas em volta desse título, ou desse nome. Apóstolo, né? Alguém pega e coloca como se fosse um título lá em cima. Me respeite, eu sou o apóstolo. Mas apóstolo nada mais é do que alguém que é enviado, com uma autoridade daquele que o envia. Exemplo, eu digo assim, Júnior, eu vou te enviar numa missão aqui, tu vai sair para pregar o evangelho em tal lugar. Então o Júnior está sendo um apóstolo, ou seja, ele está sendo um enviado. É o sentido literal da palavra, ok? Então é alguém que seja enviado numa comissão espiritual. Alguém que nesta função representa aquele que o envia, leva a mensagem da salvação. Então o apóstolo que é enviado, ele vai representando alguém.
Ele não vem com a autoridade própria, ele vem com a autoridade de quem o enviou. Jesus diz assim: eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Jesus diz: assim como meu Pai me enviou, que ele é o apóstolo supremo, eu vos envio a vós. Então, quando Jesus veio, ele veio com a autoridade do Pai. E quando nós vamos com a autoridade de Jesus, que tem a autoridade do Pai. Então, se alguém é enviado, ele vai com a autoridade daquele que o envia. Exemplo, Jesus chegava em Cafarnaum, mas ele dizia: eu estou pisando em Cafarnaum, mas é o meu Pai que está pisando juntamente comigo com a sua autoridade. Quando o discípulo dizia: eu cheguei em Jerusalém, é Jesus que está aqui comigo, porque ele me enviou com a sua autoridade. Ao determinar o significado do termo apóstolo, aqui em Romanos 1:1, será muito melhor estudar algumas passagens nas quais ele é usado em seu sentido mais usual. São várias passagens, eu não vou discorrer aqui por causa do tempo. Mas as passagens acerca dessa palavra apóstolo, ela vai ocorrer pelo menos 10 vezes nos evangelhos. Essa palavra apóstolo, ela aparece quase 30 vezes no livro de Atos. E ela vai aparecer mais de 30 vezes nas epístolas paulinas, incluindo Hebreus também, e 8 vezes no restante do Novo Testamento. Então, uma palavra que é repetida tantas vezes, é mencionada tantas vezes, merece um pouco a nossa atenção, quando nós fazemos um estudo sistemático da Bíblia. Então, quando nós observamos no Novo Testamento, esta palavra, ela vai se referir estritamente também aos 12 discípulos e Paulo. Tem uma ocasião que os discípulos são chamados de discípulos, mas em outra eles são chamados de apóstolo. A partir do momento que Jesus separa eles, são os discípulos, mas quando Jesus envia eles, os 12 apóstolos. Então, nesse quesito dos apóstolos escolhidos por Jesus, ficou restrito ali no Novo Testamento os 12, e depois, com a morte de Judas, veio a substituição por Matias, através do crivo de Pedro, mas Deus já tinha escolhido um, que era Paulo. Então Paulo, ele diz que ele também é apóstolo. Nesse sentido mais pleno, mais profundo, o homem é apóstolo por toda a vida, e onde quer que vá, ele é investido com a autoridade daquele que o enviou, como eu falei, e essa autoridade diz respeito tanto à doutrina quanto à vida. Paulo, pois, era o mesmo apóstolo no sentido mais rico do termo. Então, o seu apostolado era o mesmo apostolado dos 12. Por isso, nós falamos sobre os 12 e Paulo. Então, Paulo está dizendo: eu sou servo e eu sou apóstolo, porque eu fui separado para ser apóstolo. Terceiro, depois dele dizer que foi chamado para ser apóstolo, a Bíblia, ele diz, continua falando. Terceiro, separado para o evangelho de Deus. Ainda está no versículo 1. Separado para o evangelho de Deus. Então, Paulo, ele foi separado por Deus antes mesmo do seu nascimento. À luz de Gálatas 1:15, ele diz que o Senhor me chamou antes de eu nascer, quando eu estava no ventre da minha mãe. E ele depois disse que ele nem era digno de ser chamado apóstolo, porque ele se considerava o pior dos pecadores. E Deus o chamou como um abortivo. O que é um abortivo? É alguém que alguém tenta matar ele antes dele nascer. Que é o que está aí a confusão no Brasil aí. O pessoal querendo legalizar a morte desse assassinato de bebês. E ele usa essa expressão. Por que ele diz isso? Como um abortivo. Porque se fosse passar pelo crivo de Pedro e dos outros apóstolos e dos irmãos em Jerusalém, quando Paulo se converteu, ele não seria apóstolo, seria nem crente. Porque foi Barnabé que trouxe ele, ele se converteu mesmo, rapaz, acredite nele. Ninguém estava acreditando em Paulo. Ele foi esquecido em Jerusalém. Ele foi abandonado lá em Damasco, em Tasso. E ele diz que eu fui chamado e fui separado. Em um outro texto ele diz: eu não fui chamado pela vontade dos homens, porque se fosse pelos homens eu já estava morto.
mas teve um que me chamou, se encontrou comigo no caminho de Damasco, me jogou no chão e disse: Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Ele jogou ele no chão, deixou ele cego, depois ele se batizou e disse: tu és para mim um vaso escolhido. Então Paulo, ele é chamado pelo próprio Jesus de vaso escolhido. E escolha não é chegar e pegar assim tudo que tem. Escolha. Não, isso aqui não, isso aqui. Esse aqui. Isso é escolher. Escolher dentre os demais. Então ele diz que foi separado por Deus antes mesmo de seu nascimento. Para quê? Para anunciar o evangelho da graça. A consagração de Paulo ao evangelho foi total e integral. Ele chega a chamar o evangelho de Deus de meu evangelho. Em Romanos 2:16 e 16:25. A palavra grega que ele usa aí, observe que ele diz o quê? Separado. Diga comigo, separado. Está fraco demais. Vocês estão me ouvindo? Diga assim, separado. Agora eu ouvi. A palavra grega aí para separado é aforismenos. Aforismenos é o mesmo significado da palavra fariseu. Porque Paulo, ele antes de ser crente, ele participou do farisaísmo. Ele era fariseu. E a palavra fariseu significa aquele que é separado. Separado para a lei. Era um partido religioso, político, tradicional, ortodoxo da época. E Paulo foi membro do farisaísmo. E é como se ele estava dizendo: antes eu era esse tipo de separado. Eu era separado para a lei, mas agora Deus me separou para Ele. Para Ele. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então agora Deus o havia separado, e ele diz que todos os ricos e variados dons da herança de Paulo, que era judeu, ele era grego e romano, era cidadão romano, a sua educação foi tudo ali, nessa celeuma de coisas da intelectualidade, religiosidade, mas agora Deus pega ele e diz: olha, tu és separado para mim, tu és chamado por mim, glórias ao Senhor. Então, em primeiro lugar, nós vimos aí esse arauto do evangelho. Segundo, a fonte do evangelho. Olha o que ele diz aí, ó. Ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então ele explica a fonte do evangelho. Ele deixa bem claro que ele não é a fonte do evangelho. Ele deixa bem claro que ele é apenas um arauto do evangelho. Ele é apenas um mensageiro do evangelho. O apóstolo não é a fonte da mensagem, mas ele é o canal da mensagem. Ele não cria a mensagem, mas ele transmite. O evangelho não vem do homem, o evangelho vem de Deus. O evangelho não vem da terra, o evangelho vem do céu. Ele diz: evangelho de Deus. O evangelho tem uma origem, o evangelho tem uma fonte. Há muitos evangelhos inventados, irmãos. Há evangelhos distorcidos pelos homens. Esses evangelhos não passam de falso evangelho. Segundo o que Paulo escreveu em Gálatas, ele diz: se tiver um anjo do céu, um mensageiro, que venha outra pessoa e fale um evangelho que não for o que nós pregamos, considere o quê? Maldito, anátema. O evangelho de Deus é a sua jubilosa proclamação de vitória e da exaltação do seu Filho e da consequente anistia e libertação que os homens podem desfrutar pela fé em Deus. Existem muitas outras coisas que estão inventando por aí. Um monte de parafernália que não tem nada a ver com o evangelho e estão enganando a muitos. Tem muitas pessoas ludibriadas com o falso evangelho.
comendo uma comida que não é uma comida saudável, é uma comida envenenada, é uma comida podre, mas glorificado seja o Senhor que tem levantado mensageiros verdadeiros para pregar, anunciar e proclamar o verdadeiro evangelho. Terceiro lugar, a antiguidade do evangelho. Ele diz: evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora, antigamente, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Olha o que ele diz aí. O evangelho, irmão, não é uma inovação. De novo, o evangelho não é uma inovação, não é uma invenção. O evangelho não é uma ruptura, é uma atualização. Não é uma ruptura com o passado, mas uma consumação. O evangelho que Paulo anuncia é aquele prometido pelos profetas no Antigo Testamento e revelado aos apóstolos no Novo Testamento. Tem umas coisas que a gente vê por aí, rapaz, não foi que tiraram isso. Foi que inventou isso. É uma invenção. É uma coisa que não se encaixa na palavra. Não se encaixa na Bíblia com o que é sagrado. Pessoas inventam tanta coisa, irmão. Você todo dia tem uma coisa nova. Todo dia tem um invencionice. Não, é porque se a gente não fizer, né, não vai atrair o povo, não vai atrair o jovem, não vai atrair não sei o quê. O evangelho não é uma invenção, não é uma inovação. O evangelho traz renovação para a nossa alma. John Stott, o escritor, ele diz que o evangelho de Deus ele tem duplo atestado de autenticidade, a saber, os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. Os dois dão testemunho de Jesus Cristo. Então Paulo ele faz um link do antigo para o novo. Paulo ele crê firmemente na suficiência das Escrituras para nos revelar o conteúdo do evangelho. O evangelho está nas Escrituras. Então ele não aceita nem um outro evangelho além daquele revelado na Bíblia. Ei, irmão, não aceite nada que não esteja na Bíblia. Não aceite nada que não esteja na palavra. Tudo aquilo que Deus preparou para nós já está aqui. Se passar disso, é procedência humana, é procedência maligna, não vem de Deus. Quarto lugar, ele vai falar da essência do evangelho. Olha os versículos 3 aí, ó. Acompanhe comigo. 3 e 4. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha a essência do evangelho aí. O evangelho ele tem como essência quem? O Filho de Deus. O evangelho de Jesus é o evangelho de Jesus Cristo. As boas novas de Deus é Jesus. As boas novas de Deus é Jesus. E é interessante que essa palavra que Paulo usa aqui, essa expressão evangelho, ela aparece em sua forma verbal substantiva cerca de 60 vezes nesta mesma epístola aqui. E a palavra significa boas novas, boas notícias. E essa expressão ela foi até adotada pelos adoração ao imperador. O mensageiro da cidade, ele usava essa palavra para anunciar, por exemplo, o nascimento de um filho. Boa notícia. Porém, as boas novas de Paulo aqui não vêm do imperador. Ela vem de Deus, porque nasceu com ele. A mensagem de que Deus perdoará os pecados, dará a libertação do poder do pecado e dará esperança eterna. E Paulo ele gastou-se por essa mensagem. Ele fala isso em 1 Coríntios 9 e 23. Então, aqui, se você observar, se afastarmos
de Jesus, a um passo que seja, significa que nós estamos nos afastando do Evangelho. Porque Jesus, através do Evangelho, ele é o Messias dos judeus e o Senhor dos cristãos. Paulo, ele vai destacar aqui duas verdades sobre Jesus, nesse texto. Primeiro, a sua encarnação. No versículo 3 ele diz: com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, a encarnação de Cristo não é reencarnação, é encarnação. A encarnação do Verbo, o Filho eterno. Ele encarnou e entrou no mundo como descendente de Davi. Mateus traça a sua genealogia. Lucas traça a sua genealogia. E ele traz da descendência de Davi, segundo a carne. Ele veio não segundo a vontade do varão, não segundo o carne e sangue, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Isso é uma coisa que dá nó na cabeça dos exegetas, daqueles que trabalham com a genética, dos cientistas, porque eles ficam pensando como é que pode um ente que não nasceu de um coito normal, não nasceu de uma relação, eles pareciam com quem? Não, talvez o DNA dele fosse mais parecido com o da mãe, porque ele nasceu do ventre dela e tal, e eles ficam assim porque ele não sabe explicar, porque é um mistério, o mistério da encarnação do Verbo. A encarnação de Cristo é um dos pilares do Evangelho. O Verbo, ele se fez carne. O que é o Verbo? A palavra, o Verbo, ele se fez carne, ele se encarnou. Às vezes as pessoas ficam dizendo: mas eu tenho que cumprir assim os 10 mandamentos, como é o sábado, não sei o quê. Eu disse: não, Jesus pegou tudo isso e jogou dentro dele, ele se encarnou. Pegou 10 mandamentos, pegou sábado, pegou toda a escritura, todo o verbo, e ele encarnou. Quer cumprir a escritura, quer cumprir os mandamentos? Siga a Cristo, sirva a Cristo, seja filho de Deus. Então, o Deus eterno, olha isso, como é bonito. O Deus eterno entrou no tempo. O Deus que é eterno, que é fora do tempo e além do tempo, resolveu entrar no tempo cronologicamente. O Senhor do universo soberano, ele se fez servo. O Deus bendito se fez homem. Aquele que é bendito se fez maldição. O autor da vida sofreu morte de cruz, porque ele encarnou. Depois ele fala da sua ressurreição. Continua o texto, versículo 4. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo foi designado aí Filho de Deus com poder, o texto está dizendo, pela ressurreição dos mortos. O Filho de Deus, ele se manifestou primeiro com fraqueza, depois com poder. Jesus foi o Filho de Deus em fraqueza e humildade na encarnação. A glória divina que antes estava oculta se manifestou depois da ressurreição. Então, a ressurreição de Cristo, ela marca o fim do sofrimento messiânico e o começo do senhorio transcendente do mediador. A morte de Cristo, ela fala da salvação. A ressurreição de Cristo, ela fala de vitória triunfal e distribuições de dons. Porque a Bíblia diz que ele, antes desceu às partes mais baixas, levou cativo o cativeiro. Quando ele ressuscitou, ele concede dons aos homens. Então, através da sua ressurreição, ele também trouxe dons para nós. Então, ele primeiro humilhou-se na morte, mas exaltou na ressurreição. O Senhor o humilhou, porque ao Senhor agradou remoê-lo. E ele morre, foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas o Senhor, na ressurreição, o exaltou soberanamente. Qual deu o nome que está acima de todo nome, e que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é quem? O Senhor. Então, a entronização de Cristo, irmãos, inaugurou a era do Espírito Santo, pois é Cristo exaltado que derrama o Espírito sobre a igreja. A ressurreição, além de conceder os dons, trouxe o Espírito Santo para a igreja.
Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 7, a partir do 37, se eu não me engano, que Jesus no último dia da festa, ele se levanta, coloca aí por favor, João 7, deixa eu ver se é o 37, se não for eu cito aqui, de cor, só tomar água aqui, dá um glória a Deus quem está aí. Quem está entendendo a palavra, dá um aleluia aí. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. 39. Isto ele disse. Cadê? Passou, está ligeiro. Volta. Isso ele disse com respeito a quem? A quem? Que haviam de receber. Está no futuro, não tinha recebido ainda. Os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Por quê? Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Glorificado aonde? Na ressurreição. Então era ele ressuscitar, subir para o Espírito descer. Era ele ressuscitar, subir, ser recebido nos céus, glorificado, e o Espírito vinha. Então, quando ele morre, ele é obediente na morte de cruz, humildade, servo é humilhação, mas quando ele ressuscita, triunfa, ele triunfa sobre os inimigos, sobre a morte, sobre o mundo, sobre o pecado, e é glorificado e recebido em cima. Quando ele é recebido em cima, inaugura-se um novo tempo. Qual é o tempo? A era pneumatológica do Espírito Santo, que vem sobre os apóstolos, sobre a igreja, e está conosco até hoje. Quantos glorificam ao Senhor pela ressurreição de Jesus? Isso aqui é Bíblia, irmão, é palavra. Quinto lugar, a abrangência do Evangelho. Olha só aí, versículo 5 agora. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Entre todos os gentios. A abrangência do Evangelho. O Evangelho de Deus, cujo conteúdo é Cristo, ele destina-se aos judeus apenas, é isso que está escrito aí? Apenas aos fariseus? A todos os gentios. E essa expressão gentil significa outros povos que não é do território de Israel, outras nações. Olha a abrangência deste evangelho. A palavra grega etne, de onde vem etnia, traduzido por gentil, significa nações. Então o plano eterno de Deus incluía a todos os povos. Cristo morreu a fim de comprar para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Apocalipse 5 e 9. Essa é a abrangência do Evangelho. Sexto lugar, a finalidade do Evangelho. Olha o versículo 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios. Observe isto. Por intermédio de que viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas todo aquele que crê nele prova a sua fé pela obediência. Ah, é só eu crer? Não, tem que obedecer. Não, mas eu acredito, eu creio. Mas cadê? Está provando pela fé a obediência aí? Obediência e fé, diga-se comigo, obediência e fé são gêmeas. Você não pode ter uma se não tiver a outra. São gêmeos univitelinos que chamam, né? Então, são gêmeos inseparáveis. Uma não existe sem a outra. O ato de fé é a submissão a Deus. Assim, a causa da salvação é a graça. O instrumento da salvação é a fé. E a evidência da salvação é a obediência. Vou repetir, eu achei bonito isso aqui. O ato de fé é a submissão a Deus. Assim, a causa da salvação é a graça. O instrumento da salvação é a fé. E a evidência da salvação é a obediência. Glória a Deus. Quem é salvo aqui?
Quem tem fé em Jesus aqui? Pois seja obediente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Já foi meia hora. Primeira parte aí que eu separei, que Paulo fala, o Evangelho. Ele está falando tudo, linkando na questão do Evangelho. Ele inclui Jesus Cristo, fala da encarnação, fala do seu chamado, fala da sua ressurreição, fala da abrangência, fala da origem do Evangelho. Agora, ele fecha aqui esta sessão e nós vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, agora, o assunto é a igreja. O primeiro, o Evangelho. O segundo é a... Primeiro. Segundo. Segundo. Primeiro. Muito bem, vocês são muito inteligentes. Olha só o versículo 6. Ele diz assim: de cujo número sois também vós, chamado para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Senhor, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Tendo apresentado aqui os distintivos do Evangelho, o apóstolo Paulo, do verdadeiro Evangelho, Paulo, ele agora para falar das marcas de uma igreja verdadeira. As marcas de uma igreja verdadeira. Nós vamos destacar aqui 5 pontos importantes. Primeiro, a igreja é o povo amado de Deus. Ele diz no versículo 7, a todos os amados de Deus. Deus, ele amou a igreja na eternidade e a atraiu para si com cordas de amor. Jeremias 3, 1 e 3. Deus, ele colocou o seu coração na igreja, antes mesmo de lançar os fundamentos da terra. O amor de Deus pelos crentes de Roma é um amor que antecede, que acompanha e que segue o amor deles por Deus. Então, sem dúvida alguma, nós somos amados por Deus. Você é a igreja, você é amado por Deus. E Ele lhe amou desde a eternidade. Se servir de consolo, talvez ninguém lhe falou que ama você hoje, né? Talvez nem seu esposo, sua esposa. Nem me disse que me ama hoje. Mas receba uma declaração de amor de Deus essa noite. Ele lhe amou antes de você existir. Porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Segundo lugar, além de ser o povo amado de Deus, a igreja, é o povo chamado para ser propriedade de Cristo. Ainda aí no versículo 6 agora, ele diz, de cujo número sois também vós, chamados para ser de quem? De Jesus Cristo. A igreja é o povo chamado para ser propriedade de Cristo. A igreja, ela tem um dono. A igreja pertence a Cristo. Cristo predestinou a igreja. Redenção e o seu chamamento por Cristo. A igreja é o presente de Deus Pai ao Deus Filho. A igreja é o povo chamado para ser propriedade de Cristo. Então, nós temos um dono. Nós pertencemos a um que é Cristo. Mas eu entro no terceiro ponto aqui, terceiro lugar deste segundo ponto, que é o seguinte: a igreja, além de ser o povo de Deus, pertencente a Deus, amado por Deus e pertencente a Cristo, a igreja também é o povo chamado para ser santo. Povo chamado para ser santo. Olha o versículo 7. A todos os amados de Deus que está em Roma, chamado para quê? Para serdes, diga, santo. Essa palavra santo aí não está dizendo que vai ser canonizado. Não. A palavra santo significa separado. A igreja é chamada do mundo para ser separada do mundo.
mesmo estando no mundo. De novo, tem uma, a se alegrou ali, a unção pegou o menino ali. A igreja é chamada do mundo, para ser separada do mundo, mesmo estando no mundo. Para quê? Para viver exclusivamente para Deus no mundo, sendo, que eu preguei domingo, sal da terra e luz do mundo. A santidade é tanto uma dádiva quanto uma exigência. Todos os que os que creem em Cristo, eles são santos e chamados para se santificarem. Então, você, eu, você, que somos povo de Deus, que fazemos parte da igreja, nós somos santos. O que é ser santo? Separado de quê? Do mundo. Separado dos desejos do pecado, das garras do inimigo. É separado exclusivamente para o uso de Deus. Isso acontece desde o Antigo Testamento, que existia o tabernáculo. Os utensílios do tabernáculo eram santos, ou seja, era separado para usar apenas no serviço consagrado a Deus. Os primogênitos, eles eram separados. Os sumos sacerdotes, eles eram separados para uso de Deus. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os levitas, tudo aquilo que fazia parte do serviço sagrado eram separados, ou seja, eram santos para Deus. Teve um camarada chamado Beltesazar, que quando Nabucodonosor, no ano 586, que os caldeus invadiram Jerusalém, derrubaram o templo, queimaram as suas portas a fogo e levaram todos os vasos de honra, todos os vasos de ouro, que era exclusivo da casa de Deus, para fazer uma festa. E Daniel fala que, estando ali, Beltesazar, fazendo uma grande festa, a 1000 dos seus grandes na sala do banquete, que era a sala que o rei tinha de festa, aquela sala mesmo assim, só dos catedráticos, não tinha negócio era caviar mesmo, não era frango assado não, o negócio era chique. E ele pegou todos os vasos e trouxe para a festa dele, mas os vasos eram santos, era da casa de Deus. E quando ele fez isso e profanou, uma mão começou a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. A festa de Beltesazar, ninguém falava em língua estranha. Deus desceu e falou. Isso aqui é outra mensagem. Mas a Bíblia diz que naquela mesma noite, Beltesazar morreu, porque mexeu naquilo que era exclusivo, santo, separado para Deus. Então você não pode negociar com as coisas profanas do mundo. Você já é de Deus. Deus já lhe fisgou. Se alguma coisa do mundo tenta lhe capturar, você diz: eu não pertenço mais a este mundo, eu pertenço a Deus, eu não posso fazer isso, o meu Senhor não deixa, eu tenho um serviço exclusivo para fazer, é para Ele, a glória é dEle, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, eu sou instrumento dEle, separado, santo e consagrado para Ele. Isso é ser igreja, irmão, ser igreja é ser santo. Quarto lugar, a igreja é o povo que recebe duas coisas importantes. No versículo, aí, continuando, versículo 7. Quem está aí, dá uma glória a Deus, está com a Bíblia aberta? Primeiro, chamados de Deus, que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Olha para o teu irmão e diz assim: irmão, primeira vez que eu faço isso, hoje. Olha para o irmão e diz: irmão, pode falar, irmão, não tenha medo não, não vai te bater não. Você tem um chamado. E esse chamado é para ser santo. Você é santo. Pai, mas tem um meu amigo ali, ó, pastor, está chamando a gente para uma cervejinha ali, churrasquinho, olha, tu é santo, irmão. Tem uma fofoqueira que chegou ali em casa, pastor, querendo falar mal do senhor. Fala mal da igreja, fala mal do outro irmão. Cuidado, irmão, a tua língua é santa. Ah, não, mas tem ali, tu é santo. Vigia vaso. Tu é santo. Então ele diz assim, chamado para ser santo. E também recebe duas dádivas, que ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Senhor,
de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Duas dádivas importantes a igreja recebe, o povo de Deus recebe. Primeiro, graça. Segundo, paz. É impossível pertencer à igreja sem ter essas duas coisas. Sem ter graça e sem ter paz. A graça é o amor imerecido de Deus aos pecadores revelados em Cristo. A graça é um presente que eu não mereço, você não merece, é imerecido, mas nós precisamos urgentemente, emergentemente desse presente. A graça, quando nós recebemos, ela traz outra coisa, que é a paz. Então, se você tem a graça de Deus, você tem a paz com Deus, e tem a paz de Deus. E o Evangelho, ele produz paz com Deus, e ele produz a paz de Deus. Então, a expressão no hebraico é shalom. Shalom aí é traduzido para nós, português, por paz. Mas essa expressão paz é um termo bem genérico daquilo que a raiz da palavra significa. Porque shalom é algo muito mais profundo do que paz. É um estado de espírito tão aprofundado em tranquilidade, que é algo que mesmo você passando por guerra, mesmo você passando por conflito, mesmo você passando por prova, você tem esta paz. É uma paz que ninguém pode arrancar ela de você, é a paz de Deus. Então ele diz: a vós outros, graça e paz. E a Bíblia diz que onde vocês chegarem, vocês cumprimentem as pessoas com o quê? Com a paz. Por quê? Porque você vai demonstrar para a pessoa aquilo que você tem. E se a pessoa não receber a paz, a Bíblia diz o quê? Que a paz volta para você. E a Bíblia diz: se ali tiver algum filho da paz, receberá a paz. Se não, a paz volta. E o povo de Deus tem graça e tem paz. Quem tem graça e paz aqui? Quinto lugar, vamos correr. A igreja é o povo também que dá testemunho da sua fé. Onde é que está isso? Versículo de número 8. Diz assim: primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante todos vós, porque em todo mundo é proclamado o quê? A vossa fé. Olha isso. Paulo declara que a fé dos crentes em Roma era conhecida em toda a igreja, em todos os lugares onde o cristianismo for estabelecido no vasto império romano. Ele está dizendo: a fé de vocês está sendo conhecida em todo mundo da época até então. A igreja, ela é chamada para dar testemunho de fé. Às vezes, você não precisa pregar nada. A sua vida já é um testemunho de fé. A sua conduta já é um testemunho de fé. Acho que foi Agostinho, é muito atribuída a Agostinho essa frase. Outro disse que foi Spurgeon, outro disse que foi outros pais da igreja, que diz assim: pregue o evangelho, se possível, fale alguma coisa. Às vezes não precisa você falar nada. Às vezes o camarada não tem nenhuma Bíblia na casa dele, mas a Bíblia que ele tem é a sua vida, que ele está lendo. Paulo diz que nós somos cartas vivas de Deus. Então, ele está dizendo que aqueles irmãos tinham um testemunho tão grande de fé, que aonde se ouvia falar, os crentes de Roma, os irmãos, eu conheço, é crente. Muito diferente dos de Corinto, né? Porque de Corinto era só confusão. Eu sei quem é esse aí daquela igreja lá, não presta para nada não, confusão grande lá. Vai para lá não, porque eles brigam entre eles mesmo, eles se matam, é igual cobras, como com os outros, morde os outros. Oh, desgraça. Mas os crentes de Roma não. A fé deles, aonde eles iam, precisava nem eles ir. Antes de você chegar, sua fama chega, viu, irmão? Sabia disso? A Bíblia diz que coisa boa é ter um bom nome.
A maior riqueza de um homem, de uma mulher, é ter um bom nome. Porque se ele tiver um bom nome, às vezes precisa nele ter dinheiro. Porque antes chega o nome chega antes da pessoa. A fama chega antes da pessoa. Qual a fama que está chegando aos ouvidos dos outros aí? Paulo disse, eu estou dando graças a Deus por vocês. Eu não tenho que reclamar de vocês, porque o testemunho de fé de vocês está latente, está pujante, está abrangendo o mundo de Roma aí. Nos 4 cantos de Roma estão se falando, tem crente, tem santo, tem separado, tem ungido, tem homem de Deus, tem mulher de Deus, aleluia. Oh, meu irmão, que essa palavra de Paulo não fique ecoando apenas nos anais da história romana dos crentes de Roma, mas também esteja aqui estabelecida na nossa congregação em Paracuru, que é onde chegar o seu nome. As pessoas dizem, eu sei quem é lá da El-Betel, aquele ali é fogo puro, é da El-Betel, aquela irmã é de oração, ei, ali eu dou valor, ali, eu creio na palavra dela, eu acredito na palavra dele, é crente, é salvo. Aleluia. Deixa eu terminar. Terceiro, primeiro o evangelho. Segundo, ele fala da igreja. Terceiro, o apóstolo. Agora ele vai falar algumas coisas dele mesmo. Depois de falar sobre o evangelho, a igreja, Paulo ele conclui falando sobre si mesmo. Não para se gloriar dele, mas eu quero destacar aqui 4 verdades importantes e eu encerro. Aguenta ainda aí mais 4 pontinhos? Amém? Glória a Deus. Em primeiro lugar, eu gosto muito de respeitar o horário do público, né? No caso dos irmãos, né? Porque tem pregador que vai embora, é rastro de pneu, aí vai até 10 horas da noite, os irmãos precisam dormir e trabalhar no outro dia. Não, tem que escutar. Não, não é assim não. Tem que ser com decência e ordem. Destaco 4 verdades importantes aqui. Em primeiro lugar, Paulo dá graças pela igreja. Olha o versículo 8. Primeiramente, dou graças a não ser que o Espírito Santo, né, irmão? Aí a gente faz uma vigília. Dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante de todos vós. Olha só, ele disse, eu dou graças. E observe isto. Só tem uma igreja que Paulo não dá graça. Paulo dá graça por todas as igrejas que ele escreve, pelo menos uma. Qual é? Não. A igreja da Galácia do Sul. Por quê? Porque aquela igreja, ela estava sendo seduzida por falsos mestres, pelos judaizantes, a abandonar o evangelho de Cristo e a abraçar outro evangelho. Paulo não dá graças por ela. Paulo só diz assim no início, me admiro de vocês estar se desvirtuando para um evangelho que não é o evangelho. Porque eu preguei tanto para vocês. Ele disse que gemeu por eles, como uma mulher que estava dando à luz. Ele disse que sentiu dores de parto para que Cristo fosse formado em vós. E ele diz, agora vocês com facilidade estão se desvirtuando para outro evangelho. Aí é onde ele diz, se vier outra pessoa, até mesmo nós, ou um anjo do céu, que pregue outro evangelho, descarte ele. Porque os crentes não tinham retido a palavra, eles estavam se desviando. Tem pessoas, irmão, que é assim, eu me lasco aqui, morro aqui, meus pulmões só falta rachar pelas costas que nem cigarra pregando. Não entra nada, não assimila nada. Aí quando chega um desses por aí, herege, ou até esses teólogos de internet, escuta uma mensagem, ai, que coisa linda, na minha igreja não tem isso. Tem, desgraçado, tu não está vendo. Se encanta. Por quê? Porque muitos não têm unção, tem a sedução, é diferente. Deus está me dando isso aqui agora. Seduz, irmão. O videozinho é bonito, é bem trabalhado, estou no Photoshop, editado, as luzinhas assim, os negocinhos assim. Ai, como é bonito. Toca só o teu intelecto, a tua mente, a psicologia, o marketing, o coach. Essa expressão seduzir que Paulo usa
a sedução, ele usa a figura, porque o grego ele trabalha com imagens. É a figura de uma serpente encantando um passarinho. Ela chega e a hipnotiza ele. E ele tenta voar, mas não consegue, está hipnotizado. Aí ela, pá, abocanha. Estou dizendo que toda pessoa que prega na internet é assim, mas eu estou falando que tem um bocado que é assim. E tem um bocado de crente que deixa de vir para a igreja para ficar nesse negócio. Né? Não precisa ir para a igreja não, vou ficar assistindo online. Ficar assistindo online, irmão, é para quem não pode estar na igreja. Pessoa que está doente, aconteceu um imprevisto, pessoa que está no leito do hospital quer assistir um culto. Agora pergunta se ele queria ficar lá assistindo online. Ele queria estar aqui na igreja. Então a gente tem que entender as coisas. Eu estou doutrinando vocês, ensinando vocês. Para quê? Para que você não seja seduzido. Mas deixa eu continuar. Quem está aí ainda, dá uma glória a Deus. Então o Evangelho de Cristo, quanto à igreja de Roma, ele dá graças a Deus aqui, porque embora aquela igreja tivesse sido estabelecida por crentes desconhecidos, sua fé era conhecida no mundo inteiro. Então ele está dando graças a Deus. Qual é o pastor que vai se alegrar? De alguém que está dando testemunha da sua igreja. Se for falar mal de alguém que está dando mau testemunho, daí eu não quero nem ouvir, que é daqui. Não sou pastor disso não. Deus me livre. Quem é que gosta? Isso me dói muito. Eu pregar uma coisa aqui para você fazer o que é certo e você sair e fazer errado, escandalizar o nome da igreja e ainda ler o meu nome. Mas eu sei, é daquele pastor carequinha lá, está rindo isso? Não, ele. Eu digo assim, não, eu mando eles criar vergonha, eles que não criam vergonha na cara. Segundo lugar, Paulo ora pela igreja. Olha só o versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Olha só aqui, segundo lugar, ele ora pela igreja. Mesmo não conhecendo pessoalmente a igreja de Roma, Paulo ora pelos crentes, sem cessar. Ele está chamando o próprio Deus por testemunha. Ele diz, Deus é minha testemunha, eu oro por vocês. Em todas as suas orações havia sempre um propósito firme e incansável de rogar a Deus uma oportunidade para visitar aquela igreja. Paulo, ele acredita na eficácia da oração. Nós devemos acreditar na eficácia da oração. Robert Haldane, acho que é esse o nome dele, ele diz assim: orar sem trabalhar é zombar de Deus. Trabalhar sem orar é receber de Deus sua glória. Tem muita gente que acha que ele está conquistando as coisas, que é por ele mesmo. Isso aqui foi eu mesmo que conquistei. Está querendo receber a glória de Deus. Tudo que você tem foi Deus que te deu. É aquele lá do Lázaro, né? Foi Deus que me deu, foi Deus. Tudo que você tem foi Deus que te deu, meu irmão. Tudo é para a glória dele, amém? Terceiro lugar, fala, meu Deus, vai terminar hoje não. Paulo anseia ver a igreja. Olha o versículo 11 e 13. Pronto, até o 13. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. No 13 ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus em ter convosco. Aí ele diz que foi impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto. Primeiro, ele anseia ver a igreja. Ele está informando aos seus leitores que não era apenas desejo e oração, mas ele também tinha um propósito constante de visitá-lo. Como Paulo não pôde visitar Roma, que ele foi impedido, talvez até o próprio Deus não permitiu que ele fosse, ele escreve Romanos. Ele queria visitar. Se ele tivesse visitado, provavelmente nós não estaríamos aqui falando sobre Romanos. Porque como ele não foi visitar, ele teve que escrever. E como ele escreveu, está aqui na Bíblia, nós estamos sendo abençoados por isso.
que é que eu quero dizer com isso? Às vezes, os planos nossos não são os planos de Deus. Os sonhos de Deus são maiores do que o nosso. Aleluia. Quando o nosso desejo não é realizado, irmão, é porque um propósito maior está em curso. Às vezes nós não queremos, a gente quer brigar com Deus. Por quê? Por quê? Pastor, por quê? Irmão, o sonho de Deus é maior. O propósito de Deus é maior. Deixa Deus trabalhar. Quando nossos sonhos não são cumpridos, é porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos. O propósito dele é maior que o nosso propósito. O alcance será maior, a bênção será maior, a glória será maior. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Quem crê nisso? Abaixada a cara, maior. Quarto lugar, Paulo deseja estabelecer, tem uns 5 minutos, uma relação de reciprocidade com a igreja, em 3 verdades. Primeiro, Paulo quer repartir com os crentes algum dom espiritual. Ele diz: eu quero repartir convosco algum dom espiritual. A palavra carisma ou carisma é a mesma utilizada para descrever os dons espirituais. Não se tem certeza sobre que tipo de específico de dom espiritual era esse que Paulo falava. Se era de falar em língua, se era de interpretar, se era de visão, se era de palavra de conhecimento, mas eu só sei que ele queria estar ali para repartir algum dom espiritual, porque aonde o povo de Deus se reúne, os dons são distribuídos e a edificação na igreja. Mas ele diz também que ele quer confortar e ser confortado, no versículo 12. Adolf Paul diz que cada um dá o que tem e recebe o que lhe falta. No âmbito do corpo de Cristo, ninguém dá sem receber em troca, irmão. E Jesus disse que bem-aventurada coisa é, melhor dar do que receber. A gente só quer receber, não libera nada. É egoísta. Não há ninguém tão desprovido de dons na igreja que não possa, de alguma forma, contribuir para o nosso progresso espiritual. São a má vontade e o orgulho que nos impedem de tirar proveito do melhor que tem uns dos outros. Então, vai ter dons que eu vou ter que você não vai ter. Mas vai ter dom que você vai ter que eu não vou ter. Porque o corpo de Cristo funciona assim. A Bíblia diz: são todos profetas? São todos operadores de milagres? São todos operadores de maravilha? Não. Porque cada membro tem a sua função no corpo de Cristo. E Paulo, ele quer consolar os irmãos e ser consolado, ser confortado. Terceiro, Paulo quer colher entre os crentes, último ponto, algum fruto espiritual. No versículo 13, fica de pé aí. Paulo, ele não quer apenas semear, mas também ele quer colher. Ele não deseja apenas ter o pesado labor do investimento, mas anseia também obter a deleitosa recompensa desses investimentos, e não apenas entre os crentes da igreja de Roma, mas igualmente entre todos os demais gentios. Porque finalizando no versículo 13, para a gente dar continuidade na próxima semana, ele diz: porque não quero, irmãos, ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, mas não foi má vontade minha, é porque eu fui impedido de chegar até aí, porque eu queria repartir com vocês algum fruto, algum dom, e também, igualmente, conseguir entre vós o fruto, como também entre outros gentios. Aí ele fala aqui de dom, e ele fala de fruto, porque não é bom você ter fruto, ter dom sem você ter fruto. Tem muita gente que tem dom, mas cadê os frutos? É melhor ter fruto sem dom do que ter dom sem fruto. Me diga o dom: profetizar. Me diga um fruto: amor. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, fidelidade,
mansidão, domínio próprio. Então muita gente tem o dom, mas não tem o fruto. Muita gente profetiza, mas não ama. Muita gente profetiza, pula, só falta tacar a cabeça no teto, mas não tem misericórdia, não é longânimo. Então Paulo diz: eu vou aí repartir o dom, mas também vou colher o fruto. O crente só é completo quando ele tem dom e quando ele tem fruto. Fecha os teus olhos aí, sinta a presença de Deus aqui, aleluia. Será que nós somos árvores que têm fruto, irmãos? Ou será que nós somos como aquela figueira que Jesus procurou um fruto nela? Só tinha folha bonita, folhas verdes, frondosa, mas não tinha um fruto. Que o Senhor ache em nós frutos dignos de Deus, frutos de misericórdia, frutos de arrependimento. João Batista dizia: o machado de Deus está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortada, lançada no fogo, mas a que der bom fruto será limpa, para que dê mais fruto ainda. E o desejo do Senhor é que o nosso fruto permaneça. Fica conosco, amado Jesus. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado pela tua unção. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu povo que aqui está, que venceram mais uma batalha da sexta-feira, venceram mais uma semana já finalizando, mas estão aqui dizendo que só o Senhor é Deus. Nos leve em paz para os nossos lares, debaixo da tua proteção e segurança. Nos dá uma noite de paz. É no nome de Jesus Cristo nós te oramos e te agradecemos. Quem crê, aplauda bem forte aí.